Olha, tem gente falando que a bolsa está prestes a subir, e se a gente olhar em retrospectiva, quando isso aconteceu, no passado as altas foram bem relevantes, com ciclos de alta que chegaram a multiplicar em 29 vezes o capital investido em dólar. E aí eu te pergunto, você está preparado para isso ou está correndo o risco de perder o bonde? E mais, né? Quando é que a bolsa costuma subir e subir bastante? Quando é que isso acontece? E frente ao cenário atual, quando é que isso pode acontecer? A gente não tem bola de cristal, mas a gente consegue fazer uma análise aqui, tanto do passado quanto do momento atual, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. E quem vai conduzir essa análise é o Nathan Vicari, consultor de investimentos aqui do Clube do Valor, que atende uma carteira de mais de 70 clientes, tá ali no dia a dia do mercado. Você vai perceber, entende muito de investimentos. Nathan, bola contigo, você que está assistindo esse vídeo, se gostar, deixa o dedo no like. Isso aí, Ramiro. E para você que ficou nesse vídeo meio confuso, porque você não para de ler manchetes como essas, a bolsa está caindo, queda de 0,46, o Ibovespa também está fechando em queda. Fica aqui comigo, porque eu quero te explicar por que isso está acontecendo. O principal motivo para te resumir uma série de processos que correm dentro do mercado é esse. A bolsa ela tende a subir quando a taxa de juros está apontando para baixo, e também ela acontece principalmente por três motivos que eu vou falar agora. O primeiro motivo, ele basicamente é os custos de financiamento que eles ficam mais baratos. Consequentemente, as empresas elas são capazes de financiar operações com custo muito menor. Então tende a gerar mais lucros. E aí a média e as ações elas acabam subindo. E o segundo, bem importante também, é que com o consumo que ele também aumenta, os juros menores eles acabam incentivando os investidores a impulsionar o crescimento econômico como um todo. E incentiva os investidores a colocarem mais dinheiro na bolsa ainda. É uma questão de oferta e demanda. E eu já vou te provar o que eu tô falando. O terceiro lugar, e não menos importante, é que a renda fixa ela mostra menos atrativa nesses momentos. Se os juros eles estão mais baixos, ele acaba que a renda fixa, tecnicamente, ela oferece um rendimento menor, enquanto a bolsa ela segue valorizando ao longo do tempo. Na teoria, é assim que desenrola o processo todo. Dá uma olhada lá em 2017 e 2018, que ele mostra que a taxa de juros de 14%, ela foi para 7%. A bolsa de valores, ela saiu de 65 mil para 85 mil pontos, uma valorização de 30%. Isso significa que, na realidade, quem investiu minimamente parecido com o Ibovespa em 2017, ele tinha colocado 100 mil investidos e, na realidade, em 2018, no final de 2018, ele saiu com 130 mil reais na conta. Pô, 30 mil reais a mais. Mesma coisa para quem manteve constante na queda e aconteceu logo em seguida, que em 2019 para 2020, 2020 no Covid, a Selic saiu de 6% para 2%, enquanto a bolsa ela subia pelo menos 20% no período. Por outro lado, mesmo com o aumento da Selic em 2021 para cá, e mesmo com as subidas e descidas dos juros desde muito tempo atrás, a bolsa ela sempre teve uma única direção, que é para cima. Então, assim, geralmente vem questionamentos. Nathan, que papo furado. Tu acabou de mostrar que várias manchetes dizendo que a bolsa caiu não sei quantos por cento. É verdade. Só que também a verdade é que a bolsa de valores ela cai enquanto ela sobe. Dá uma olhada nesse gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse é o histórico do Ibovespa desde 1995. Ele sofreu várias quedas nesse período, principalmente nas grandes crises, como aconteceu em 2008 no subprime, em 2020 no Covid. Então todas essas crises, mesmo depois de tudo isso, ela continuou subindo. E é justamente por isso, para eu entender a bolsa que opera em ciclos, que nós, do Clube do Valor, a gente tem a convicção que os investimentos são de longo prazo e não curto prazo. Porque o cara que se manteve constante desde 1995, lá com crise ou sem crise, ele viu o patrimônio crescer quase 1.500% no período. E aí, nesse ponto, eu espero já estar te convencendo e te acalmando do que a bolsa é um bom investimento para o longo prazo. Mas na realidade, é que ainda eu não te expliquei o quando que a bolsa vai voltar a subir. E também eu não te contei o que tu deve fazer com os teus investimentos nesse contexto. Mas é o que eu vou fazer agora. Principalmente para evitar que tu
cometa esse tipo de erro, olha só o que a maioria dos investidores fez nestes contextos, tá? Quando a bolsa de valores está em queda, como que aconteceu lá em 2008 com o subprime ou em 2020 com a Covid, todo mundo se desespera e sai correndo, vende tudo que tem, ela vai acabar saindo completamente da bolsa porque não aguentou esse tipo de oscilação. E eu vou te mostrar nessa imagem que tu acaba perdendo o boom, o que acontece na sequência, como que desenrolou lá em 2009. Ou seja, vende na baixa e compra na alta. E acaba fazendo o que ao longo do tempo? Perdendo dinheiro. Mais uma prova do que isso acontece sempre é a mesma coisa lá em 2014. A bolsa caindo, todo mundo vendendo ações para entrar em renda fixa. Um desespero, já que os juros estava subindo. Só que em 2016, a bolsa ela volta a subir e em 2017 todo mundo compra ações de novo. Venderam na baixa de novo para comprar na alta. E é por isso que a maioria tem retornos menores do que a inflação. Como que tá nesse estudo da JP Morgan. Natan, mas isso acontece porque a gente não sabe prever o futuro. Sempre tem alguém falando assim. Mas o que dá para fazer é se proteger dos vieses e dos riscos que você tá correndo. Se tu acha que a tua carteira de investimento ela não tá preparada para passar por ciclos, tanto se proteger na baixa quanto rentabilizar na alta ou vice-versa, aponta o teu celular agora pro QR Code que tá aparecendo na tua tela, clica no link da descrição para concorrer a uma sessão de consultoria de investimento gratuita com o nosso time ou comigo mesmo. E em 1 hora, tu vai poder tirar todas as tuas dúvidas que tu tem sobre tua carteira, inclusive para poder tirar um pouco mais de dúvida até sobre o que a gente está falando aqui nesse vídeo, né? Essa é uma oportunidade que tu tem para melhorar a tua carteira de investimentos e ainda ter um acesso a um serviço premium, sem ter nenhum custo em cima disso. Mas agora, tu me pergunta, e quando que isso vai acontecer? Quando que a bolsa vai subir mesmo, Natan? E aí eu preciso deixar claro para ti e alinhar a tua expectativa. Aí no título do vídeo eu te conto que a bolsa vai subir. E ela vai. Como eu te disse, há pouco tempo ela sempre sobe. Para ser mais preciso contigo, ela já tá subindo. Nos últimos 12 meses o Ibovespa já subiu mais de 16%, enquanto nos últimos 6 meses ele teve um crescimento de só 3%. Mas tudo isso, né, tu deve estar te perguntando, mas a taxa de juros não tá caindo? Não era pra estar subindo? Muito bem lembrado. Até pouco tempo atrás, a Selic ela tinha uma tendência de queda e devia fechar o ano em torno de 8%. Só que as coisas mudaram. Os problemas fiscais no Brasil e a inflação, elas apertaram cada vez mais e agora a Selic ela deve fechar o ano por volta dos 11,75. Só que ela não vai subir para sempre. Ela, um momento, ela vai parar. O Banco Central acredita que no final do ano que vem a taxa já comece a cair e em 2026 ela caia mais ainda. Quando tudo isso são só projeções e ninguém, absolutamente ninguém, tem a capacidade de prever o futuro. Mas uma coisa é certa, que o mercado inteiro tem certeza a economia opera em ciclos. E a Selic ela vai cair e a bolsa vai subir. E ela vai subir principalmente quando essas duas coisas acontecerem. A primeira, quando a questão fiscal brasileira melhorar. Em julho desse ano, por exemplo, o governo ele relatou um déficit primário. Ocorre quando as despesas e o governo eles superam as receitas e mais de 9 bilhões de reais. E em agosto, o déficit ele foi de 21 bi. Apesar disso, o ministro da Economia, o Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, eles declararam que estão completamente comprometidos com o corte de gastos, para definir um limite para esse déficit. Eles fizeram isso na reunião com os bancos centrais dos países do G20. E o Campos Neto chegou a mencionar em uns comunicados que eles vão fazer anúncios de curto prazo em relação a esse controle fiscal que tanto o mercado aguarda. Complementando, a Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, ela comunicou essa semana mesmo que as medidas têm que vir o mais rápido possível, que na realidade o governo estava esperando o período eleitoral passar. Então, provavelmente nas próximas semanas a gente já tem um resultado ou pelo menos medidas de controle de gastos que a gente pode ter. E relativamente, o mercado ele espera que essas medidas venham com 50 bi, 60 bi. Isso seria em torno de 0,5% do PIB. Agora é aguardar a cena dos próximos capítulos. Mas a segunda coisa que precisa acontecer para a bolsa voltar a disparar e ela andar completamente é a Selic. E a expectativa
negativa em relação à inflação futura. E de acordo com o Boletim Focus, em 4 semanas, expectativa de fechamento anual saiu de 4,37% para 4,55%. Ou seja, esse ano nada tende a cair. Apesar disso, em 2025 e 2026, a projeção também é de queda, que pode chegar no final do ano em volta dos 4%. Um índice muito parecido com o que aconteceu em 2018 e 2019, período que a bolsa chegou a crescer 14%. Natan, isso significa então que a questão fiscal no Brasil está prestes a se resolver e que a inflação vai voltar a cair e que magicamente a bolsa vai voltar a subir. Não, é claro que eu não vou e eu nem posso te afirmar isso. Com o que eu tô te contando aqui nos caminhos que a economia brasileira deve percorrer para que essa alta chegue logo. E aí que eu quero chegar. Como que tu pode ficar preparado para isso? E é o que eu vou te mostrar agora. A premissa básica de investir na bolsa, de comprar barato, vender caro, eu já te disse isso. Só que aqui no Clube do Valor, para não correr o risco de fazer o contrário e tentar ficar prevendo o mercado, que a inflação vai subir, não, agora caiu, Selic tá subindo, mas ano que vem cai. A gente usa um sistema que tira qualquer dúvida, qualquer viés comportamental que tu tenha sobre qual que é a melhor hora de comprar ou de vender um ativo. Dá uma olhada. Quando a bolsa subiu 32% lá em 2019, tinha muita gente comprando bolsa na alta e todo mundo queria pegar uma pontinha dessa onda. Só que aqui no Clube do Valor a gente faz ao contrário. A gente vende milhões de reais em ações. E aí o que aconteceu ano seguinte? A queda absurda que teve em 50% na crise do Covid. Nesse contexto, o que a gente fez, né? Vendemos renda fixa para comprar 11 milhões de ações e fundo imobiliário. Ou seja, a gente sabia exatamente quando vender na alta ou comprar na baixa. E como que a gente fez isso? É mágica? É bola de cristal? Informação privilegiada que todo mundo tem? Não, não é. A gente fez isso porque a gente segue uma linha de raciocínio e um sistema de alocação estratégico. E o que isso quer dizer? Que a gente tem um desenho ideal da tua carteira, que a gente te indica a hora de comprar e de vender o ativo. Se tu segue um modelo sofisticado e ele prevê que tu tenha 20% em ações brasileiras e 10% em renda fixa pré-fixado e daqui 3 meses tu tiver com 16% de ações e 12% em renda fixa, significa que na hora do rebalanceamento trimestral tu precisa vender 2% de renda fixa e comprar as outras ações. Para ser sincero contigo, a questão é muito simples. Basicamente, a gente não está dizendo que ela é simples e por isso ela é fácil. Até porque a alocação ela sozinha, ela não é tudo. Nesse contexto de sobe e desce da bolsa que sempre tem nos ciclos, tu também precisa de 2 características, que essas sim, elas precisam vir de você, investidor. A primeira, pensando no longo prazo e manter o teu dinheiro rendendo. A segunda, constância, para seguir aportando todos os meses. Se você faz isso, pode vir inflação, déficit fiscal, crise econômica, o que seja, o sistema de alocação ele vai estar te indicando qual que é o melhor caminho. Eu te garanto, o Clube do Valor te garante que se tu não começar hoje, não começar agora, daqui 10 anos, tu vai estar muito arrependido de não ter feito isso. E eu te garanto que tu já se arrepende de não ter começado há anos atrás. E agora, depois de tudo isso que eu te disse, quero te fazer 2 perguntas. A primeira, tu investe pensando numa renda passiva que tu quer pro teu futuro? E se sim, se tu já conhece o terceiro ponto de alavancagem patrimonial. Se tu conhece ou ainda não sabe como colocar em prática, eu preciso te convidar para destravar o teu patrimônio para alavancar uma renda vitalícia de 30 mil reais. E como a gente vai fazer isso, Natan? Te chamando para participar do evento Jornada da Renda Vitalícia, que ela vai acontecer entre os dias 11 e 12 de novembro, de forma 100% gratuita. Em 2 aulas, tu vai aprender tudo que tu precisa para começar a investir, pensando numa renda passiva para o resto da tua vida. Para se inscrever, basta clicar no link da descrição e garantir a tua vaga. E por hoje eu fico aqui. Se você assistiu até o final, comenta aqui nesse vídeo para mim em quantos pontos você acha que vai ficar o Ibov no final do ano. Tô curioso para saber. E para continuar aqui dentro do canal do YouTube do Clube do Valor, eu vou deixar do lado um vídeo e o Ramiro te conta como ele perdeu tudo investindo. Vale a pena ouvir essa história. Um grande abraço e até mais!